Boa noite, queridos e queridas que nos acompanham aqui no programa Comunicação e Poder. Este é um programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu sou Vinícius Souza, eu sou professor do programa, tá certo? Estou aqui com o Israel de Deoli, que é o nosso companheiro, editor da editora Casa Flutuante, e estamos trazendo hoje o nosso querido amigo aqui, professor também, pesquisador, o Marcos Antônio Zibordi, que vamos conversar hoje sobre um problema muito sério, que são os crimes da imprensa. Então, queria começar agradecendo ao canal Iaras e Pagus, que nos abre esse espaço a cada 15 dias, às quintas-feiras, 18 horas no horário de Cuiabá, 19 horas no horário do restante do Brasil, ou de boa parte do Brasil, né? O horário de Brasília, como diz a hora do Brasil, né? Em Brasília, é isso aí. Em Brasília, 17 horas, em Cuiabá, 18. Né? Queria agradecer muitíssimo aos jornalistas livres que estão retransmitindo este programa através da sua página de Facebook, né? Que sempre dá um apoio para a gente. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dos Jornalistas Livres, um coletivo de jornalismo independente que está aí na batalha há 5 anos. Comemoramos essa semana 5 anos aí de luta, né, por um jornalismo bem feito, um jornalismo decente, né, um jornalismo factual, baseado no fato, baseado na verdade, né, um jornalismo como o jornalismo deve ser feito. Então, estamos aqui, agradecer ao Roberto Ponciano, sempre, que faz parte aqui do Iaras e Pagus, tem alguns outros programas que ele toca por aqui, e fez esse convite para a gente pela primeira vez. Agradecer muitíssimo a companhia sempre agradável e inteligente do Israel, né, que está tocando esse programa aqui forte. Esse é o segundo programa que a gente está fazendo aqui, Comunicação e Poder. E abrir já a palavra para o Israel fazer a sua abertura, e logo em seguida ele já pode fazer uma apresentação do Zibordi, ou o Zibordi pode se apresentar também. Isso aqui é um programa bastante informal, né? A gente está bem livre para falar o que quiser, do jeito que quiser, e esperamos que você, aí do outro lado da telinha, curta o que está rolando por aqui. Vai aí, Israel. Obrigado aí, professor Vinícius. Eu vou começar com a minha abertura de agradecimento ao canal Iaras e Pagus, principalmente ao Roberto, né, que fez essa, vamos dizer assim, essa ponte entre nossas ideias e possibilitou a gente criar aí esse espaço para troca de informações sobre jornalismo, como é feito o jornalismo e como deve ser feito, como não é feito, ou criticá-lo para, né, melhorar. Ao professor Marcos Zibordi, que está aqui com a gente hoje, aos jornalistas livres, claro, ao FMT, né, sobre o programa de extensão, né, o programa de extensão de comunicação, PPG-Com, e, claro, agradecer a toda a nossa audiência que sempre está presente, o pessoal que está apoiando a gente, está aí sempre comentando, mandando as suas dúvidas, comentários. Já está chegando aí alguns comentários. Agradeço demais a audiência do pessoal. Vacina, vacina, vacina! Lembrando que hoje o tema a gente vai discutir sobre o que são crimes do jornalismo, ou não crimes, ou como se apresenta, ou tentar uma definição, pelo menos, do que é isso, né? Sem ser dentro da tipificação jurídica, mas dentro de um conceito dentro da comunicação. E boa sorte a todos, que seja um bom debate, bacana, que a gente troque bastante informação, e eu passo a palavra aí ao professor Zibordi. Manda ver aí, professor. Gente, tá chegando aí, né? Muito obrigado. Eu me vejo numa situação muito interessante ao começar a falar com vocês dois, porque nós temos uma relação de bastante tempo, apesar de que com o Israel eu conversei infinitamente mais do que com o Vinícius. Dei aula junto com o Vinícius, quando Israel era aluno, depois o Israel deixou de ser aluno, nós continuamos dando aula lá, mas o Vinícius, por questões de horário ou por contingências outras, a gente se encontrava, mas muito rápido e tal, então
Fico muito grato e feliz, Vinícius, de juntar um pouco mais de quilometragem aos nossos entrecortados diálogos, tá? E fico muito feliz em pôr mais quilometragem no nosso já quilométrico diálogo, Zé. Tá, então aqui está o Marcos de Rosa, que é um ex-aluno meu lá da USP. Ex não, né? Porque não existe ex-aluno, né, cara? E aluno é sempre aluno, né? A gente acaba estabelecendo relações bastante verdadeiras, profundas. Eu, pelo menos, falo com vários ex-alunos meus até hoje, estou sempre falando e tal. Mas vamos lá. Tem alguns motivos para a gente estar falando dos crimes da imprensa. Eu, particularmente, o Israel, além da trajetória da gente se conhecer, a dona Sônia querida e a Sônia Pasqualico, grande amiga de Ribeirão Preto, além da gente ter nosso diálogo teórico e prático há algum tempo, tem a questão do livro Escola Base, né, que provavelmente é por isso, é um dos motivos de eu estar aqui falando com vocês, né. Então estão ali as duas edições, as duas capas com ligeiras diferenças no conteúdo do livro Escola Base, do Emílio Coutinho, que é um livro que atualizou o debate sobre a Escola Base. Existia um livro sobre o caso Escola Base antes, também fruto de um TCC da USP, mas sem nenhuma ironia ou ofensa, eu quero crer que esse livro do Emílio atualizou o debate, trouxe novas informações e continua valendo a relevância fundamental do livro do Alex, o primeiro livro sobre o caso Escola Base. Esse é um dos motivos da gente estar aqui, né? Podemos registrar 20 anos depois o estado das vítimas do caso Escola Base, as pessoas que foram diretamente atingidas, os donos e as donas da escola. Então, esse é um dos motivos de estar aqui. Eu vou falar um pouco mais disso e também, como combinamos aqui um pouquinho antes da live, falar também de um livro que eu novamente estou fazendo com o Emílio. Nesse caso, eu fui orientador dele de TCC e agora ele como profissional, nós dois estamos fazendo como jornalistas, como repórteres, a imprensa que não publicou o caso Escola Base. Então, vamos começar pelo erro e depois vamos falar da novidade, que me parece bastante importante. Marcos, antes... eu posso fazer só um parênteses, então? Claro. Antes da gente começar, né? O Marcos Ibode foi professor junto comigo lá na FIAN-FMU, né? Nós tivemos o prazer de ter o Israel como aluno e de ter esse rapaz fantástico, que é o Emílio Coutinho, né, que fez essa pesquisa que deu origem ao livro Escola Base. Infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco hoje, a ideia inicial era trazê-lo para falar, então nós resolvemos trazer o Zibode, que fez a orientação desse TCC, né? Então, o crime da Escola Base, o crime da imprensa, em cima da questão da Escola Base, ele é muito um paradigma de como é que isso funciona, né? E com os efeitos que isso tem, principalmente em cima das vítimas diretas, né? O caso da família que tinha uma escolinha infantil, foram acusados de pedofilia, de estupro, de abuso de crianças, né? Uma coisa absolutamente mentirosa, inventada, né? Então, o que aconteceu com essas pessoas, especificamente, as vítimas diretas disso, mas também a gente queria discutir um pouco sobre como é que isso afeta a sociedade como um todo. Então, eu queria fazer só esse parênteses e dizer da importância desse livro que o Emílio Coutinho fez, né, com a orientação do professor Zibode, né, e depois para a gente entrar no assunto primeiro da Escola Base e depois avançar aí para outros crimes da imprensa e, como o Zibode já adiantou, vamos falar também da imprensa que resiste a fazer parte do crime, a ser cúmplice desses crimes de imprensa, o que é uma coisa fundamental, né? Não, a gente não está aqui só para meter o pau na imprensa, que faz a coisa errada, é função nossa também criticar os meios de comunicação, criticar os profissionais, né, que estão cometendo crimes, isso é um crime de verdade, né, mas também apontar caminhos e possibilidades, né, para que os atuais profissionais da imprensa que nos assistem, os alunos que acompanham esse programa, terem opções, visões de como atuar de forma mais ética no mercado. Desculpa aí, Zibode, toca a pau.
Não, foi ótima a apresentação mais estendida que você fez, Vinícius, inclusive porque eu tinha prometido para o Emílio que eu ia deixar bem demarcado, bem reiterado o fato de que nós estamos em parceria nesses 2 livros, né? Nesse primeiro que ele fez como aluno e agora ele como profissional. Se bem que eu quero até abrir já um parênteses aqui de cara que eu nunca tratei aluno meu como aluno, sempre tratei como profissional, sobretudo na hora de fazer o TCC. É por isso que vários desses livros, inclusive, tiveram aí um destino. Esse livro do Caso Escola Base é um mistério para mim, porque apesar de eu trabalhar com orientação de livro-reportagem, pesquisar, eu não sou um profissional do mercado editorial, mais como Israel, assim, né? E eu não sabia que esse livro ia chegar tão longe, que ele ia ter uma vendagem significativa, que o autor ia ser tão chamado em tantas ocasiões, durante tanto tempo, para falar do livro. Então, o trabalho do Emílio é um trabalho que agora, nesse segundo livro, eu espero equilibrar com o dele, porque no primeiro ele trabalhou bastante, eu só fui dando os pitacos que o orientador tem que dar. Ele realmente fez o trabalho de reportagem, de captação, muito bem feito e muito dedicado sempre, e muito, muito mais educado do que eu também, porque eu estou aqui na live, me segurando, mas eu sou um cavalo, né? Então, o Emílio foi realmente um grande profissional. É verdade, porque às vezes eu fico puto com essa coisa de orientação. Eu sou virginiano, né, queridos? Eu, além de ser neurótico, eu sou virginiano. Israel também, por isso que a gente é amigo até hoje. E eu quero que o cara faça o melhor. Eu tenho uma encarnação ali, Vinícius, eu acabei até de falar e reitero aqui. Eu não trato meus alunos como alunos, eu trato eles como profissionais. Eu sei que não vou ter tempo de explicar muito isso aqui, nem é o objetivo, mas, assim, trato como profissionais no sentido de que eu quero ver eles fazerem alguma coisa que, se eles estivessem fazendo profissionalmente, seria aceita. Acho que esse é o papel ali, entendeu? O cara quer fazer um livro comigo, a Manu, que deve estar escutando aí a nossa conversa, que fez o livro com Israel, quantas vezes a gente não sentou lá, velho, por causa de um parágrafo, 2, uma frase, fica lá. Eu, por mim, gosto mais do que lasanha, entendeu? Então, fica lá 2, 3 horas, se for para falar, para chegar àquilo que é o melhor que a gente possa oferecer. Bom, enfim, lá no FIANFA nós fizemos muitos livros de reportagem, mais de 50 livros, a maior parte deles o Israel editou. O do Emílio, então, no caso Escola Base, o nosso recorte, em cima já dessa introdução que o Vinícius fez, qual foi o nosso recorte? O primeiro livro do Alex é o livro que ele fez como TCC da ECA. Veja como é importante fazer um trabalho de conclusão de curso bem feito. E bem feito aqui, gente, não é um autoelogio, não. Eu tenho vários defeitos também. É bem feito no sentido de se dedicar a fazer o melhor, entendeu? Se você tiver que comprar uma vacina, você se dedica a fazer o melhor. Se você tiver que fazer um livro, você se dedica a fazer o melhor, entendeu? Claro. Pode ser que você erre no caminho, mas você se dedica a fazer o melhor. E o Alex, ele fez o livro, mas o livro é muito do momento ali, o livro é próximo da ocorrência do caso Escola Base, então ele registra o caso e mais voltado para aquele momento. Nós pegamos 20 anos depois, quando o Emílio fez o TCC dele, e foi atrás das vítimas, as vítimas dos donos da escola. Então, quando o Vinícius... É isso daqui, ó. Até tem uma sugestão depois que até um amigo meu, editor, que deu, da gente tirar o 20 anos depois, porque poderia datar muito o livro, mas a ideia é que a gente, 20 anos depois, nós fomos atrás dos donos ainda vivos, porque o seu Shimada eram 2 casais sócios da escola, certo? Sendo que uma das esposas era prima da outra, da mulher que compunha o outro casal, 2 casais. Um desses Zibode, casais... conta pra gente, Zibode, conta pra gente um pouquinho o que é o caso Escola Base. O que aconteceu? Quem são os personagens dessa história? Então, nós fomos atrás, basicamente, dos 4 personagens mais importantes da história. Quando a história ocorreu em 94, foi aquilo que você disse, começando pela Rede Globo, pelo Valmir Salaro, no Jornal Nacional, começou-se a publicar que havia orgias e agressões sexuais a algumas crianças numa escola, num bairro de São Paulo, chamado Cambuci, e o nome dessa escola é Base, Escola Base. E aí, essa irresponsabilidade, que se talvez em outro período histórico do Brasil a gente tivesse dificuldade de entender, hoje em dia a gente entenderia bem, que a reação animal das pessoas, né?
Quando começou a sair essa notícia, imediatamente a escola foi invadida, foi depredada, os donos da escola foram presos sem nenhuma base legal, houve, durante todo um período, um inferno para essas pessoas, até que o delegado foi substituído e a pseudo-investigação foi jogada por terra, e então chegou-se à conclusão de que não havia nenhuma espécie de crime sexual ocorrendo na escola. Basicamente, o caso da escola base é isso, só que quando admitiu-se que não havia crime, a vida dessas pessoas já estava destruída, então, um desses casais, composto pelo seu Shimada, Ikushiro Shimada, e a sua esposa, já tinham morrido quando nós fomos fazer o livro de 20 anos, o seu Ikushiro morrido de infarto, a mulher dele também morrido de complicações e decorrências psicológicas do fato. Eles ainda não tinham recebido indenização nenhuma, porque tinham processado grandes meios de comunicação, que tem dinheiro para ficar recorrendo, né? Assim como a faculdade onde a gente deu aula, que eu estou processando há um tempão, e eles recorreram agora à última instância, só para marcar aqui, né? Que eu não tenho rabo preso com ninguém. E aí, esses dois já tinham morrido, mas o outro casal estava vivo, os outros, inclusive a mulher, ela foi aluna da FMU, Vinícius, da universidade onde a gente aqui deu aula e onde todos nos conhecemos, tá? A Paula era aluna de pedagogia da FMU naquele momento, tinha o marido dela, que inclusive foi um dos que sofreu assim, das mais pesadas acusações, porque ele dirigia a Kombi da escola, e alguns desses crimes inventados teriam acontecido na Kombi, durante o transporte das crianças. O Notícias Populares até publicava, né? Kombi Motel, Kombi bem sensacionalista as manchetes do Notícias Populares, né? Lembrou bem, Israel, dizendo a falar que não lembro de mais coisa nenhuma. Kombi era motel na escolinha do sexo, é a chamada do Notícias Populares. Nossa, perfeito, você lembrou, era exatamente o título. Não, depois do infarto eu parei de fumar. Aí, cara, olha só, então nós fomos atrás das pessoas que foram diretamente envolvidas. Esse casal que ainda estava vivo, fomos atrás do filho desse outro casal que tinha falecido, mas havia um filho, que era uma criança na época. Fomos atrás das mães que fizeram a denúncia, certo? Porque foram duas mães que até hoje não foram interrogadas a contento, não sofreram um processo por danos morais, porque elas é que, na verdade, começaram toda a história. Fomos atrás do delegado, o primeiro delegado da história, né? Fomos atrás de vizinhos que presenciaram a depredação não só da escola, mas também da casa dos donos da escola, tá? Eu queria reiterar aqui que essa escola, eles não eram ricos, que essa escola era fruto de muitos anos de trabalho dessas duas famílias. O seu Ikushiro e a mulher dele economizaram por anos e compraram uma escolinha que estava falida. Essa escola base tinha meia dúzia de alunos, e em 2 anos que ela estava funcionando, eles tinham aumentado a clientela da escola, a escola estava funcionando muito bem, e eles estavam ali realizando um sonho. Como eu falei para vocês, a Paula tinha começado a fazer o curso de pedagogia na universidade onde a gente veio dar aula, ela não terminou o curso de pedagogia, as acusações fizeram com que ela, e aí eu não posso entrar em detalhes, mas ela não mora mais com o marido dela mora no interior, nós fomos atrás dele, foi uma das situações de entrevista mais loucas que aconteceram, porque ele foi entrevistado pelo muro, ele não quis abrir o portão pro Emílio, e o Emílio me telefonou desesperado de lá, e eu, como orientador, disse, não, mãe, então conversa com o cara por cima do muro, pô. Você não precisa ver a cara. Tá certo, não pode perder a informação, a entrevista, né? Lógico. Aí depois... E é compreensível o medo dele, né? Sim, ele não sabe com quem ele está falando, enfim. Eu não vou citar a cidade do interior aqui, que nós estamos num período louco da história do Brasil, num período, aliás, cachorro louco, ou só cachorro, né? Não vou citar a cidade, mas é uma cidade do interior de São Paulo. Nós tínhamos certeza que ele morava lá, investigamos, e ele deve ter tomado um susto muito grande, inclusive, porque 20 anos depois alguém bater no teu portão para falar disso, esse cara quer esquecer dessa história, né? Essa calúnia saiu, tá aqui a Sônia perguntando, saiu de uma denúncia de 2 mães loucas que foram na delegacia e falaram que os filhos delas estavam sofrendo abuso na escola. E o delegado, que queria aparecer na imprensa, deu a notícia para alguns órgãos de comunicação. Por isso que eu acho importante daqui a pouco poder falar dos que não noticiaram, porque o primeiro órgão de comunicação que foi avisado não deu a notícia.
que é o Diário Popular, que é um jornal, inclusive, que tinha uma linha popularesca e policialesca, tá? Então ele não deu, e depois foi o Valmir Salaro da Globo. O Valmir Salaro tinha sido repórter há muitos anos da Jovem Pan, da rádio. Ele estava chegando na Globo. Ele estava chegando na Globo naquele momento, Israel. Foi uma das primeiras matérias dele. E ele deu no Jornal Nacional no domingo, no sábado à noite, e aí a coisa estourou, né? Porque quando o jornal... Hoje é muito diferente, né, gente? Hoje uma notícia, ela se espalha muito mais, ela se dilui muito mais, e tem muito mais contraponto, até na internet. Agora, naquela época, o que a Globo dava era os meios de comunicação corriam muito mais atrás, exatamente. Corriam muito mais. Quando a gente ouvia algum assunto, a gente pegava e falava, vamos esperar o Jornal Nacional para ver se é verdade. Exatamente. Tamanha credibilidade, ainda tem credibilidade, claro, mas tamanha credibilidade e o alcance, que ainda é inegável até hoje da TV, né? Perfeito, Israel. E aí todo mundo correu atrás, e aí veio uma avalanche de notícias. E olha, Vinícius, como precisa ler Edgar Morin, o Israel, já falei tanto do Israel de Edgar Morin, porque como as coisas são complexas. Essa notícia só parou, velho, por sorte. A sorte é que essa notícia parou por conta de um azar, porque ela é no final de abril e no 1º de maio Ayrton Senna morreu, e aí a notícia do Ayrton Senna subitamente cortou a onda da notícia da escola base. Para você ver que loucura, como que contingências da história podem mudar o rumo das coisas e tal, né? E aí o livro foi isso, gente. Só para fechar, então, o livro foi... Quando o Emílio chegou para mim, o Emílio falava desse livro desde as aulas de jornalismo especializado que eu dei para ele. E aí ele falava que queria que eu fosse orientador e tudo, e eu, no primeiro momento, eu aceitei e tal, e a nossa pauta foi essa. Bom, quais os diretamente envolvidos? Vamos atrás deles, vamos ver se eles querem falar e vamos ver o que eles têm para falar. Alguns quiseram falar, alguns falaram longamente. A história da Paula, por exemplo, acho que vale um livro sozinha, e outros, claro, que continuam não querendo falar como delegado, mas todas as pessoas nós procuramos pessoalmente, tá? O Israel sabe que eu sou um crítico do jornalismo literário. Isso não é jornalismo literário, isso é jornalismo bem feito. Você tem que ir atrás das pessoas, e mesmo esse cidadão no interior de São Paulo, que se sentiu provavelmente assustado com a presença do Emílio lá, eu quero crer que o Emílio tenha sido educado o suficiente, e ele esse cidadão tem que ser procurado, mesmo que ele peça para que não coloquem as respostas dele, mesmo que ele diga que ele não quer falar, assim como o delegado não quis falar, eles têm que ser procurados, eles têm que ser eticamente informados de que 20 anos depois o Emílio, com aquela cara de padre dele, está fazendo um livro e quer saber o que essas pessoas têm para dizer 20 anos depois. Porque, padre irlandês, né? Porque inclusive o livro do Alex, o Emílio é um perigo, hein? O livro do Alex... O Emílio é um gentleman, pô, o Emílio é um rapaz extremamente educado, foi um dos melhores alunos que eu já tive na vida. Meus também. Aluno fantástico, dos melhores. E aí foi isso, cara. O resumo da história é esse. A gente conseguiu falar com essas pessoas, e o livro do Emílio é uma rememoração do caso, lógico, mas é uma atualização, sobretudo uma atualização. Fala um pouco dos processos que ainda rolam, tá? Fala de como essas pessoas estão hoje em dia, da evidente destruição que aconteceu na vida delas. É um livro importante, porque é isso, o livro do Alex, inclusive, é caro hoje em dia, você não encontra nem na estante virtual, é um livro que ficou raro de ser encontrado, inclusive, viu? Eu tenho ele, é um livro que tem que ser lido, tem o seu valor, mas o livro que atualiza a história, que traz para a contemporaneidade, é o livro do Emílio, mesmo, de verdade. E aí é um livro que vendeu aí bastante, e as pessoas têm falado dele e tal. Agora, bicho, que lições que a gente pode tirar disso? Eu não sei, a hora que vocês quiserem que eu pare, vocês falam. Que lição que a gente pode... Eu só queria fazer uma pergunta para você, porque a gente teve... Esse é o segundo programa, Comunicação em Poder, que a gente está fazendo. O primeiro programa, quem assistiu, a gente falou sobre jornalismo declaratório, e uma das teses que foi levantada neste programa é que o jornalismo declaratório não é somente a declaração das autoridades, né? Muitas vezes é porque você trabalha com uma única fonte ou com um único tipo de fonte que dá uma única visão sobre o caso. Mas
Este caso da escola base não aconteceria, não seria mediatizado, não teria acontecido essa desgraça, essa tragédia que foi com essas famílias, né, se os jornalistas não se baseassem totalmente, absolutamente, né, das palavras de um delegado que queria aparecer, que queria holofote, e que agora não quer mais, né? Essa que é a questão. Mas durante muito tempo ele quis, né, esse holofote e dava entrevista em tudo quanto é lugar. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho do jornalista, que você, como você está falando, isso não é, na sua opinião, e eu tendo, né, a concordar com isso, estou inclinado a concordar com isso, né, o jornalismo literário. É jornalismo bem feito. Jornalismo aprofundado, jornalismo contextualizado, Texto né, bom de ler. jornalismo que mostra, né, por que é que o fato aconteceu, né, como esse fato aconteceu e as possíveis repercussões que esse fato pode ter, né, pelo maior número de pontos de vista diferentes sobre esse fato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel do jornalismo inicial, no caso da escola base, ouvindo basicamente as duas mães, né? A Sônia perguntou em que essas mães se basearam. Gente, é complicado, porque as crianças eram muito pequenas. Então, essas mães podem ter se baseado em nada, na verdade. Acharam que era alguma coisa, né? Entraram em pânico, como muita gente entrou em pânico recentemente, com medo do tal do kit gay que nunca existiu. Perfeito. Né? E vai atrás dos professores, achando que os professores são doutrinadores, estão ensinando sexo para criança, né? Estão masturbando criança na Holanda, essas coisas absurdas que a gente ouve, e as mães entram em pânico por causa desse tipo de coisa. Mas eu queria que você analisasse um pouquinho o papel do jornalismo. Primeiro, como é que ele entrou, como é que ele mordeu essa isca, né? Como é que foi fisgado por essa mentira, né? E depois falar para a gente como é que foi o trabalho do Emílio para desfazer esse trabalho e fazer um jornalismo decente em cima do caso. Só comentar rapidinho a questão da onde essas mães tiraram isso. Vários jornalistas que nós entrevistamos para esse livro que nós vamos falar depois, que nós estamos finalizando, que é a imprensa que não publicou o caso Escola Base, vários desses jornalistas tocam na hipótese de que essas mães tinham problemas sexuais muito profundos com elas mesmas, tá? Só para pontuar essa questão. Agora, vamos lá. Vocês falaram, eu acompanhei a live da semana passada, as mães se basearam numa pretensa denúncia dos filhos. Elas disseram que os filhos falaram para elas. E a partir disso, as mães foram para a delegacia. Entre os vários erros que o jornalismo pode cometer, entre os vários crimes de imprensa, os vários tipos de crime de imprensa, eu vi a live de vocês sobre jornalismo declaratório, o caso Escola Base se encaixa nessa tipificação de crime, o declaratório, tá? Então, assim, eu já vi, como profissional de imprensa, diversos tipos de erro. Vamos começar assim, ó, desde o erro de digitação, desde o erro de digitação que é involuntário, que dá um número errado, ao erro de uma pronúncia no ar, ao erro de uma informação que você buscou numa fonte e errou na hora de escrever, tudo bem. O erro relacionado ao jornalismo declaratório, eu acho que o caso Escola Base é emblemático dessa tipificação. Ele ia pegar 1000 anos nessa tipificação de crime, jornalismo declaratório, entendeu? Se houvesse, por exemplo, uma lei rígida contra merdas que o jornalismo faz, um dos parágrafos tinha que ser: se a sua reportagem tem só a declaração unilateral de uma das partes, ela é considerada uma reportagem errada. Tá entendendo? Seria ótimo. Seria ótimo se existisse. Então, o jornalismo declaratório, entre os diversos erros, entre aqueles erros intencionais, aqueles de má fé, aqueles, tá? Entre as diversas tipificações de crime, ia incorrer legal, 100%, o alvo do crime do jornalismo declaratório, porque primeiro o delegado irresponsável que assume a declaração das mães, e aí ele vai e irresponsavelmente declara aquilo para o Valmir Salário e depois declara aquilo para a imprensa. E aí, Vinícius, eu gosto muito das suas provocações,
porque você me faz lembrar de um detalhe muito importante relativo ao jornalismo declaratório. O delegado chama os jornalistas, primeiro o salário, que era para quem ele queria dar exclusiva na Globo, e depois para todo o jornalista que aparecesse lá na porta da delegacia, ele dá essa declaração e não apresenta provas. Então, veja, o problema não está exatamente no delegado ter dado uma declaração para a imprensa, porque aqui ninguém é bobinho e nós estamos ligados que em jornalismo se faz com fontes. Se o delegado, nesse e em outro tipo de crime, tem uma informação relevante, ele vai dar para o jornalista. Não vamos aqui pensar que a gente está no reino da cloroquina, viajando. No mundo real, o delegado passa a informação. Então, o problema não é ele passar a informação. O problema é ele não ter provas contundentes que sustentassem a informação. E ele não tinha, e ele nunca teve. Então, a cagada, o puta erro do jornalismo declaratório, no caso Escola Base, não é o delegado declarar, é a imprensa não cobrar do delegado as provas, como, por exemplo, a Jovem Pan fez. Tá? A Jovem Pan teve uma postura que talvez hoje em dia vocês não acreditem que ela teve, mas ela foi uma das rádios que cobrou os laudos. Cadê os laudos? As crianças foram estupradas? Então, cadê os laudos? Cadê os exames de corpo de delito? Certo? Então, ali, cara, e aí eu queria entrar num detalhe, Vinícius, por isso que eu elogio muito suas intervenções, que é o seguinte, vários jornalistas que publicaram essa declaração do delegado, como que é que eles se defendem? Eles se defendem dizendo, tipo assim, o próprio Valmir Salaro, tem aquele outro agora, que é um, meu Deus do céu, tem um livro dele que eu admiro tanto, que chama Society Cocaína. Ele trabalha hoje na televisão fazendo uma coisa ridícula, um monstro do jornalismo de polícia. Vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Nós entrevistamos esses caras, a gente entrevista esses caras, qual que é a desculpa que eles dão, qual que é a justificativa que eles dão? E a gente publicou a versão de um agente público autorizado para falar a respeito de uma investigação de crime. Então, nós não temos culpa de ter publicado essa declaração, porque a culpa é o delegado, porque o delegado devia ser responsável por aquilo que ele falou. E a nossa pergunta... Não. Jornalista não, cacete. E aí, velho, presta atenção. Porra, você está lidando, não é nenhum criança ali, meu querido. Você não está mandando um aluno de jornalismo fazer um TCC, em que pese o fato de que nós estamos aqui elogiando vários TCCs. O salário, por exemplo, e não estou aqui querendo pôr ele... Percival de Souza, Marcos, obrigado. Percival de Souza, leia o Society Cocaína, que talvez é o único livro decente que ele escreveu. E é fantástico esse livro, hein? Eu vou agora provocar, melhor que o Tom Wolfe. Aí, você entrevista esses caras, o Percival, por exemplo, queria bater, ele queria subir na cadeira, ele falou quase 2 horas, o Percival mostrou até a Constituição, tá? Mostrou o Código Penal e o caralho. Por quê? Porque eles dizem isso, cara. Não, nós não temos culpa em publicar a declaração. Agora, vamos nós, Vinícius, e Israel, que vai ser professor em breve também, vamos nós, somos professores, lembrar de alguns fatos históricos relacionados à porra da imprensa brasileira. O caso do Escola Base, quando ele foi publicado, a Folha de São Paulo, que foi um dos jornais mais escrotos na publicação dessa história, a Folha de São Paulo já tinha o seu projeto Folha, lindão, já tinha o seu manual de redação, lindão, certo? Já tinha todo um projeto. Se você lê o 1000 Dias, que é um livro importante pra caralho sobre a história da Folha, você vai ver que teve dia lá que eles demitiram quase 100 jornalistas num dia só, justificado por uma pretensa implantação de qualidade. Então, cadê essa implantação de qualidade que esses caras estavam pondo na Folha de São Paulo? Porque tem outros desses que a gente entrevistou que dizem assim, não, a imprensa brasileira precisava daquilo para ter aprendido. Ô, maluco, você tá tirando a imprensa... Começou tarde, mas começou em 1808, já tinha quase 200 anos, então nós somos crianças, nós não fizemos imprensa, entendeu? E os meios de comunicação que não publicaram, que souberam que aquilo era uma furada? Então, o caso da Escola Base, ele é típico do jornalismo, do problema do jornalismo declaratório, e não tem defesa do ponto de vista da técnica jornalística, entendeu, meu camarada? O que está acontecendo ali não é um documento que veio de um banco do Wikileaks, que você não sabe direito se alguém gerou o PDF, Israel que manja de tecnologia pra caralho, você não sabe se alguém gerou o PDF e tá te enganando com um documento. Não, cara, aquilo é o arroz com feijão, entendeu? O arroz com feijão não, ali é um prato mais grave, porque você está falando de molestação sexual com criança. Exato. Se você vai lá na delegacia para falar com vagabundo... Seria o mínimo de responsabilidade o jornalista perguntar, cadê o laudo? Vamos dar uma olhadinha aqui na documentação. É o mínimo, né? Seria o mínimo. Você
vai lá num roubo de carro, quantas matérias eu já fiz disso, o carro bate lá na rodovia, você vai lá, anota a placa, fala com o dono do carro, a informação tá ali, entendeu? Você não precisa, o cara fala, eu bati meu Monza, você olha pro Monza, ele tá batido, então você não precisa de uma outra prova. Agora, no caso de escola base, nós precisamos de não tem prova nenhuma. Irrefutáveis, entendeu? Então ele é clássico do jornalismo declaratório. Zibode, isto não é só a gente que faz, não é uma exclusividade da imprensa brasileira, é claro. Não. Eu sempre dou para os meus alunos, né, que eu dou aula principalmente de fotojornalismo, e a gente apresenta sempre um documentário de 2011 chamado A Guerra que Você Não Vê, do John Pilger, né? E é fantástico, porque ele vai falando da guerra do Iraque, né, que foi montada num bando de mentiras, né, principalmente na boca do Bush, do Blair, né, e daquele secretário de Estado, me fugiu o nome dele, o Colin Powell, né, e do Colin Powell. Mas principalmente na boca do Blair e na boca do Bush pai, do Bush filho. Né, do Bush filho, George W. Bush. E aí o John Pilger, num determinado momento do documentário, ele conversa com a editora principal executiva da BBC, né, e pergunta para ela, escuta, como é que vocês trazem essa informação para o público sem checar essa informação? E o que ela responde é exatamente isso. Olha, é nossa obrigação reportar o que as autoridades dizem. E não tem autoridade maior no mundo do que o Bush e o Blair. Se os caras estão dizendo isso, é nossa obrigação reportar. E aí o John Pilger fala, sim, mas vocês sabem que esses caras são mentirosos, profissionais, né? E ela fala, você está chamando eles de profissionais, né? Agora, eu admito que a gente devia ter buscado, né, fontes que fossem corroborar. E aí ele vai mostrando um monte de fontes, né, que iriam derrubar a história. Inclusive, um dos investigadores da ONU do acordo nuclear, né, que foi em cada um dos locais em que o Colin Powell disse, tinha foto, tal, que o cara estava com armas de destruição em massa, e tudo. O cara foi em cada um desses. Três anos antes, nos 3 anos antes. Né? E 3 meses antes de sair isso tudo, teve um repórter, né, um repórter Pulitzer, né, não é um porqueirinha, né, de um jornalzinho de interior, né, de sei lá de onde. Não, era um cara que passou por grandes veículos de imprensa, que tinha um prêmio Pulitzer nas costas e tudo isso. E o cara foi para o Iraque, né, porque a outra desculpa dela é, não, mas na escalada para a guerra era muito difícil ir para o Iraque. Mas esse cara foi, né? E ele reportou que não tinha nada dessas coisas de destruição em massa e reportou para Reuters. Quer dizer, ele não deu isso para a agência Folhas, né, repercutir no mundo, né, para a agência Estado repercutir no mundo. Foi para a agência Reuters, que tem tem clientes, todos os grandes jornais do mundo, todas as grandes TVs do mundo, todas as grandes rádios do mundo são clientes da Reuters. Então, todos eles receberam essa informação. Né? Mas ninguém publicou essa informação, porque estava todo mundo nessa escalada pela guerra no Iraque. E acontece a mesma coisa no Brasil. Quando você pega só esse sujeito, como é que não... Certamente teve outros jornalistas, e você vai falar disso daqui a pouco, né, que tiveram acesso a esse delegado, tiveram acesso a essa informação, e falaram, uou, calma lá, vamos checar essa história. Só que a história desses jornalistas, né, você vai trazer mais para frente junto com o Emílio. Então, porque nós não vimos essa história. Pois é, olha que do caralho. Foi a história que os jornalistas declaratórios aí de jornalismo declaratório trouxeram para a gente 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. O Vinícius, é tão legal o Israel que certamente vai editar e colocar todo o seu talento em mais esse livro. Olha que fantástico, Vinícius, você que é um cara da imagem, né?
Esse livro que a gente está fazendo é justamente sobre a história que ninguém viu mesmo, cara. É fantástico, assim. Nós vamos contar a história que aconteceu nos bastidores desses meios de comunicação que se recusaram a contar a história, tá? Então é a história da recusa da história e tal. Agora, ainda fechando um pouco do declaratório do delegado ali, que ele é a chave da coisa. Eu queria insistir no fato de que não tem desculpa pelo seguinte. Então, a imprensa brasileira já tem uma longa estrada nesse momento. Então, eu vou até fazer uma pergunta, Zibor, te atrapalhando. Os crimes do jornalista, então, são do jornalismo ou é do jornalista? Você está afirmando, então, que é do jornalista, que não fez o básico, ou é do jornalismo em si? Israel, já que você é tão perspicaz com as palavras, eu vou esgrimar com você aqui. Não é nem do jornalismo, nem do jornalista, é dos jornalistas. E aí eu vou tentar te explicar por quê, pelo seguinte. Veja no caso Escola Base, ninguém publica uma matéria sozinho, meu velho. Entendeu? Teve vários repórteres no meio dessa história que foram lá ouvir o delegado, chegaram na redação empolgadíssimos. E aí o chefe é que barrou. Então, quando a imprensa faz um crime, quem faz é pelo menos uma linha de comando da redação. Uma meia dúzia está envolvida, tá? Então, assim, ó, vamos lá, então. Só para... então, é uma quadrilha. A gente pode dizer que é uma quadrilha, um cartel. É uma cumplicidade, no mínimo, né? É uma cumplicidade jurada. Se for para colocar lá nos itens do Código Penal, lá vai cair como formação de quadrilha. A cana é mais dura. Tá? Se você, por exemplo, for preso por tráfico, é uma coisa. Se for associação para o tráfico, é cana mais dura. Então, aí eu acho que vale uma cana mais dura. Assim, no mínimo, uma cumplicidade. Sabe por que, Israel, eu tomo um certo cuidado? E aí, eu espero que vocês me entendam e não pensem que eu sou, de repente, um passapano, né? Mas... A gente está aqui para criticar, mas não... Não, nós temos que criticar, mas nós somos a imprensa, irmão. Nós somos a imprensa, nós somos profissionais de imprensa, nós formamos profissionais de imprensa e nós amamos a porra da imprensa, sim, entendeu? Então, tem que falar, nós estamos aqui sem economizar nenhuma palavra, mas veja, aí que tá, por exemplo, numa boa, nem todo mundo foi quadrilha nesse caso, por exemplo. Eu fico de cara, por exemplo, do Diário Popular não ter publicado. O Diário Popular é a quadrilha das quadrilhas, caralho, era eles, entendeu? Mas eu queria dizer assim, ó, por que jornalista, e não o jornalista somente, e o jornalismo? Porque não é todo jornalismo que se contamina, não é o jornalista que faz sozinho, você tem uma linha de comando. Todos nós aqui sabemos, conhecemos redações, você não manda, velho, você não faz sozinho. Você, por exemplo, mesmo em jornais que você é repórter especial, meu irmão tá no ar aqui, eu já fui repórter especial, por exemplo, eu tenho chefe, eu tenho editor, eu não mando no negócio, entendeu? Eu não sou o Gabigol, capa a bola e tô dono do time, não é assim, entendeu? Não, mas é sério. Então, veja bem, ó, o delegado, só para fechar alguns aspectos da coisa do jornalismo declaratório, de por que são jornalistas que é. Então, a imprensa brasileira não é inocente, a imprensa brasileira tem 200 anos de estrada, a imprensa de São Paulo é a mais profissional do Brasil, a imprensa de São Paulo tem manual de redação para a maior parte desses meios de comunicação que viram uma modinha, ninguém lê essa porra, mas todos eles têm. A Globo é o meio de comunicação mais importante, portanto, tem a sua responsabilidade proporcional a isso, certo? E tem mais, meu querido. Essa porra dessa matéria não é uma matéria sobre um roubo de um carro na esquina. Porque, veja bem, eu não estou aqui defendendo a leviandade, mas uma coisa é você errar numa matéria de um passarinho que deu uma trombada no poste, e outra coisa é você publicar que 4 donos de escola estão fazendo orgia com as crianças, querido, que tem cama redonda, que aí você está chapando, né? Aí você tá... um motel. Entendeu? Que levava para o motel. Isso é muito mais grave, irmão. Uma coisa é falar que a tua filha arrumou uma discussão na escola. Outra coisa, a diretora te ligar e falou que ela cortou a cabeça de alguém na escola. Entendeu? Então, existe uma diferença muito grande na declaração. Claro! Então, todos esses aspectos fazem com que não haja justificativa para o fato de ter publicado. Agora, esses jornalistas, principalmente esses que foram mais atuantes, digamos, nessa cobertura, eu quero falar de uma prova aqui só. Até tem advogado vendo aqui, não é muito a minha área, mas vamos lá então. Qual seria a prova? Chega um delegado para a imprensa e fala, olha, o pessoal lá da escola está abusando sexualmente das crianças. Tá bom, doutor.
o mundo é cão, nós vamos publicar essa merda, apesar de que o jornalismo deveria servir para algo muito mais nobre. Mas nós vamos publicar. Agora, o senhor tem uma prova disso? Tenho. Qual é a prova que a gente quer disso, então, senhor? A gente quer pelo menos um laudo médico que diga que o senhor está falando é verdade. Sabe o que aconteceu nessa questão do laudo médico, rapaziada? E aqui eu vou dar uma pauta que ainda não foi inexplorada, que ela sozinha dá um livro. O laudo que apareceu e que foi rapidamente questionado, o laudo que apareceu não foi o laudo original, foi um telex passado pelo órgão do governo, que agora me foge no IML, foi um telex passado do IML para a delegacia, dizendo assim, ó, há fissuras anais. Nem o laudo original, real, esse delegado pôs a mão. E aí, sabe qual foi o questionamento? E veja como é que jornalista aprende coisas realmente inimagináveis. Uma criança pode ter, um adulto pode ter, qualquer pessoa pode ter fissuras anais e não ser por conta de um crime sexual. Certo? Sabe o que se aventou no caso das crianças na hora que investigaram? O menino tinha diarreia, irmão. O moleque tinha diarreia. O menino, naqueles dias, estava sofrendo de diarreia. E segundo vários médicos ouvidos por vários veículos de imprensa, inclusive aqueles que destruíram a família num primeiro momento e no segundo quiseram livrar a cara, os médicos disseram, não, o laudo é inconclusivo, meu amor. O laudo é inconclusivo porque pode acontecer, não sei se eu estou usando as palavras aqui mais polidas, mas, por exemplo, a criança pode estar com o intestino preso. O intestino preso vai fazer com que ela tenha maior dificuldade na hora de ir ao banheiro, meu amor. Quando ela vai pode causar uma pequena fissura. Pode causar uma pequena fissura. Você está entendendo o grau de complexidade para você? Então, quer dizer que eu estou querendo dizer o que aqui, caralho? Eu estou querendo dizer que nem o laudo, nesse caso, é suficiente. Certo? Porque quando chegou o laudo e alguém quis esfregar o laudo na cara, os médicos entendidos do assunto disseram não. O laudo não é suficiente. Onde que teria que ter ido? Para onde que teria que ter ido essa investigação, por exemplo? Para profundíssimas frustrações, não sei nem se eu estou usando a palavra correta aqui, essas crianças tinham que... psicólogos, peritos, muito especializados, muito feras no trabalho deles, teriam que conversar com essas crianças. Por exemplo, você não podia ter aceitado só um laudo do ponto de vista físico, você tinha que ter aceitado um laudo do ponto de vista psicológico. E aqui eu faço uma pergunta antes de passar para o Vinícius. Por que nenhuma dessas mães continuou insistindo no caso? Porque eu tenho 2 filhas, meu. Se eu achar que alguém cometeu um crime desses com alguma das minhas filhas, eu estaria até hoje falando disso. É isso aí, eu também tenho uma filha, né? E se eu imaginasse que alguma coisa dessa, eu ia a fundo para descobrir se houve mesmo ou não. Se houve mesmo ou não. Você tem que ter responsabilidade antes de acusar uma criança. Né? Mas aí eu vou abrir mão da minha pergunta para deixar a Manu perguntar, a Emanuela Herrera. Além do machismo estrutural da nossa sociedade, vocês acham que o caso Escola Base ditou uma postura de duvidar da vítima na cobertura desses casos? E aí a vítima, né, as pessoas que foram acusadas são as vítimas, né? Não as crianças. Duvidou aqui, ditou uma postura de duvidar da vítima. Não, com certeza a Manu se equivocou na hora que ela foi escrever aqui, porque, na verdade, o problema do caso Escola Base foi não duvidar da vítima, da pretensa vítima, tinha que ter duvidado da pretensa vítima, né? Agora, Manu, teve uma coisa que eu posso te contar de bastidor dessa apuração para o outro livre para esse, que é o seguinte, amiga, as pessoas que foram presas, os donos da escola, que estão vivos até hoje, dizem até hoje, que eles foram agredidos na delegacia. A Paula, principalmente, foi a mais agredida, ou teria sido a mais agredida, e, inclusive, alguns repórteres teriam presenciado essa agressão. Eu não sei se tem muita condição de duvidar disso, considerando o método de investigação da polícia brasileira, que muitas vezes é da porrada, né? Tenho a impressão que pode ter acontecido mesmo. E eles, num primeiro momento, inclusive, confessaram, né, velho? Se a gente lembrar lá do caso lá do Barbodega, também teve algo similar, né? Barbodega. Os policiais foram acusados de torturar as pessoas para confessar o crime. Pois é.
Então a imprensa brasileira nem aprendeu, nem precisava do caso Escola Base para aprender, e nem aprendeu, se tivesse sido esse o caso, ela não aprendeu também, porque na cobertura do Barbodega era outra que a gente podia fazer uma live só sobre a cobertura do Barbodega. Exato. Tem, inclusive, policiais e delegados... Foram 2 anos depois, né? Foi em 96. E mesmo os mesmos personagens envolvidos, Israel, eu não estou com o arquivo aberto aqui, mas tem policiais e outros agentes públicos e, evidentemente, outros jornalistas envolvidos nos dois. No Escola Base e no Bodega. Nos dois. Dá para escrever, ó o outro livro vindo aí, ó. Israel, eu juro para você que o caso Escola Base dá pelo menos uns 4, 5 livros. Por exemplo, a questão jurídica, ô Vinícius, a questão jurídica, alguém precisava, quem sabe meu irmão que está vendo aí um dia não faça esse livro, que ele é advogado, a questão jurídica precisava ser explicada, porque foram vários processos, entendeu? De várias pessoas. E a Paula, por exemplo, fala que alguns advogados sacanearam eles, outras empresas até hoje não pagaram. A questão jurídica é um livro específico, por exemplo, no caso Escola Base, ele dá uma coleção, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Ele dá uma coleção. Pois é, mas a gente teve como... Estamos passando aqui quase que batido, mas seria até interessante falar um pouquinho mais sobre o caso da bodega, né, do Bar Bodega, que foi um caso que aconteceu... Também é um crime de imprensa, que aconteceu, como você disse, alguns personagens são os mesmos, né? Então, se transformou num modus operandi que a imprensa foi passando para frente, né? Isso vai chegar nos dias de hoje ao caso da Lava Jato. A Lava Jato é um crime de imprensa também, porque você está contando exclusivamente com as informações vazadas de uma operação policial, vazadas pela PF, vazadas pelo MP, pelo Ministério Público, vazadas pelo próprio juiz, né? E a imprensa hegemônica toda, né? Eu acho que não teve nenhuma exceção, engoliu essa bola e trouxe isso até hoje, né? Transformaram o Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, num herói nacional, né? Transformaram aqueles caras, o moleque lá do MP, o Dallagnol, os outros, né, em cruzados contra a corrupção, tal. E esses caras estavam negociando com os Estados Unidos 2,5 bilhão de reais para uma fundação, para eles tocarem um projeto pessoal deles, né? Também então, quero... isso é um crime. E né? o mais incrível disso daí, Vinícius, eu vou até abrir aí porque eu estava lendo um artigo, pasmem vocês, um artigo escrito pelo Sérgio Moro, referente à operação Manipulite, que era aquela operação Mãos Limpas. Eu destaquei até um pedacinho que eu queria compartilhar com vocês, que ele diz assim, ó: os responsáveis pela operação Manipulite, que é a operação Mãos Limpas, lá na Itália, ainda fizeram largo uso da imprensa, com efeito, para o desgosto dos líderes do determinado partido que estava sendo investigado, que, por certo, nunca pararam de manipular a imprensa. A investigação da Manipulite vazava como uma peneira. Então, logo alguém era preso, detalhes de sua confissão eram veiculados no El Expresso, no La República e outros jornais e revistas simpatizantes. Apesar de não existir nenhuma sugestão de que algum dos procuradores mais envolvido com a investigação teria deliberadamente alimentado a imprensa com informações, os vazamentos serviam a um propósito útil. Isso daí foi o próprio Sérgio Moro, tem um artigo publicado de 2004, escrito por ele. Exato. Ele entregou a parada, ele falou, é assim que faz a parada. É a tal da honestidade intelectual, né? E é isso, né? Quer dizer, ninguém questionou isso, e é um caso como você está falando, como no caso da Escola Base, por exemplo, cadê os laudos? As crianças foram estupradas? Ok, cadê os laudos? Né? Pois é. Elas foram violentadas, cadê o laudo psicológico disso? Né? Você não tem um laudo. Aí é até aquilo que a Manu falou, né? Não querendo duvidar da vítima. Tem que acreditar na vítima, em primeira instância, sim. Mas aí o jornalista, a vítima foi aqui, mas eu quero a documentação. Entendeu? Realmente.
Sim, irmão, eu fiz, olha, milhares de reportagens na vida. Tem gente louca no mundo, desculpa. Tem gente louca no mundo. E você, como jornalista... Eu adoro quando o Gibord fala assim. Não, Israel, tem gente louca, tá cheio irmão. de louco nesse mundo, mano, tá ligado? O que não falta é isso. Lógicos piores do que os meus, você imagina. Então, você tem que ter o radar ligado para isso. Agora, olha, uma coisa interessante, Vinícius, Israel, e quem está nos ouvindo, eu concordo, a questão do Sérgio Moro, bom, quem teve aula comigo sabe que metade do meu curso é falar mal de Curitiba, eu já sabia. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, eu morei em Curitiba, eu conheci meninas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, cara. O problema também está nessa coisa aí da Lava Jato. Eu vejo dois problemas do crime da imprensa. Deixa eu só lembrar uns aqui que você começou lembrando, Barbodega, caso da Rua Cuba, a mulher que mataram no litoral de porrada porque veicularam a foto dela como criminosa no WhatsApp, e por aí vai. Fabiane Maria de Jesus. Pois é, agora veja, não, e com esse sobrenome que é o mesmo da Carolina Maria de Jesus, veja como a história do Brasil se repete ironicamente. Agora, para vocês dois verem o que é complicado, irmão, é o seguinte, o caso da Lava Jato é um caso vultuoso, todo mundo está sabendo, é uma palhaçada ridícula e tudo mais. Só que, cara, esse tipo de crime é cometido na imprensa mundial, tá? Enquanto houver tabloide em Londres, vocês podem ficar menos emocionados de fazer pós-doc na gringa. Mas em todos os lugares você vai ver isso, e isso é avassalador, isso é aterrador. Com o Israel, o Vinícius tinha provocado aquela hora sobre como é que o Israel desmontou tudo, como é que o Emílio desmontou tudo isso, Vinícius. Uma das coisas que a gente buscou e que nos deixou estarrecidos, um dos momentos eu pedi para o Emílio fazer uma varredura, se eventualmente haveriam outros crimes daquele tipo da escola base rolando na imprensa. E falei para ele, olha, meu, vê na internet, comenta só na internet, tipo, pega o G1. Cara, assustador, isso está acontecendo agora. Liga o bate, isso daí tudo são AIDS do jornalismo, entendeu? Deve ser por isso que a gente tem dificuldade, às vezes, de arrumar emprego. Anota que são AIDS do jornalismo. Datena, BAC, esses malucos que quem tem TV a cabo ainda... Eu tô querendo lembrar o nome do outro criminoso lá, que agora é famoso pra caramba no Brasil. Siqueira Júnior. Siqueira Júnior. Isso é um lixo. Você tá entendendo? Agora, o BAC aí, outro dia a mulher desmaiou no programa dele ao vivo, né? Foi um negócio horroroso. E aí, Vinícius, teve um período na minha vida, não sei, talvez eu tenha me aproximado mais de Deus, eu até achava que, de repente, tem perdão, mas, querido, é o seguinte, a nossa profissão é tão importante como a do médico. Você mata também com a nossa profissão. Então, não tem essa. Eu não formo alunos para ser o BAC. Eu não fiz doutorado, estou fazendo pós-doutorado, vocês que são estudiosos do assunto também, não estão envolvidos com isso, porque vocês acham que tem que pôr mulher para desmaiar na frente da câmera. Eu sinto muito, irmão, tem uma hora, já que o Brasil está meio radicalzinho, esse bando de otário que acha que sabe o que é pegar numa arma, está tudo meio radicalzinho. Então, querido, a nossa profissão não é sobre isso. Já que é para ser radicalzinho, né? Se a gente estivesse naqueles debates assim, Semana da Comunicação, os alunos ficam emocionados quando a gente fala isso. Não é para isso que essa profissão existe, tá? Não é para isso. Chega de conversa mole, querido. Nós não inventamos a imprensa ontem. Não vem com essa. Tem vários desses jornalistas que hoje fazem palestras em semanas de comunicação, pedindo desculpa pela cagada que eles fizeram, como se eles tivessem caído numa pauta ou numa armadilha que eles nunca tinham visto na vida. Eram repórteres de polícia de 10, 15, 20 anos de profissão, tá? Ali, a sua chefia e os responsáveis por pôr aquilo no ar são responsáveis, sim. O Paulo Roberto Leandro, por exemplo, que era diretor da Globo, hoje eu estou até lembrando certos nomes, ele tem um depoimento muito corajoso, que o Paulo Roberto Leandro é autor de um livro importante chamado A Arte de Tecer o Presente, junto com a Cremilda Medina, a Monstra. Esse cara tem um depoimento muito, muito comovente até, sabe, de dizer, cara, é uma cadeia de comando, eu também errei, não adianta falar só do repórter porque eu era o diretor do jornal, eu deixei para o ar, sabe? Então, agora, cara, eu acho assim, o programa vai andando, eu desando a falar, mas eu acho que a gente poderia introduzir o lado B. O lado B, se me permite, então tá, o caso Escola Base foi esse absurdo que nós contamos aqui.
se repetiram outras vezes com os mesmos agentes públicos e com os mesmos jornalistas, em algumas dessas pautas que nós relembramos, como Bar Bodega, caso da Rua Cuba, a mulher espancada no litoral, acontece todo dia nos canais de televisão. É evidentemente que nós vivemos num país fascista e não num país tropical, é por isso que esse tipo de programa existe, mas nós amamos a imprensa, nós somos pesquisadores, nós somos envolvidos com isso, então quer dizer que todo mundo errou, todo mundo pisou na bola? É o livro que a gente está querendo escrever para dizer que não. Casos honrosos, casos pontuais, que eu vou fazer questão de citar aqui em primeira mão, primeira vez que eu estou aqui, vou citar alguns nomes, alguns meios de comunicação, algumas histórias de bastidor. Alguns meios de comunicação extremamente relevantes não fizeram o crime. E isso, cara, é reconfortante para mim, de certa forma, porque justifica o fato de eu estar tentando até hoje. Entendeu? Quando eu penso, puxa vida, cara, alguns não pisaram na bola, há esperança, sabe essa coisa? Então, o primeiro que eu queria citar aqui é o Diário Popular. O Diário Popular, para quem não conhece, era líder de venda em banca em São Paulo, com 200 mil exemplares, meu querido. Tinha páginas e páginas de cobertura policial. E eu aqui espero fazer justiça ao nome dos jornalistas. Miranda Jordão, já falecido, era o diretor de redação. E o repórter, o Silver, o apelido dele é Silver, foi o repórter designado para a cobertura dessa pauta. Foi lá, entrou na escola. Cara, o Diário Popular foi o primeiro a saber. Não foi a Globo nem o Valmir Salaro. Por quê? Porque o delegado sabia que o Diário Popular era o veículo de comunicação ideal para essa notícia, entendeu? Porque era um jornal de polícia. Então, o Silver foi o primeiro. O Silver teve toda a tranquilidade de ir lá na escola. Falaram que tinha DVD, filme pornô, sei lá o quê. A única coisa que ele encontrou foi um desenho do Pato Donald, que passava para as crianças. O dono da escola abriu a escola inteira para ele. E aí ele voltou para a redação, e o Silver é um repórter, nesse momento, um repórter destacado da redação. Vou ver até se eu lembro o nome dele, que ele merece. Eu falo o nome dele inteiro. Um repórter destacado da redação foi chamado para fazer isso. E ele chega na redação, o Miranda Jordão, vou ver se eu acho o nome dele aqui. O Miranda Jordão vira para ele, e o editor Paulo Bright também, viram para ele e perguntam, então, manchete de amanhã? Aí ele vai, e olha, Israel e Vinícius, vocês sabem o que eu vou falar aqui. Tem repórter que abre as pernas nessa hora, e não precisa, velho, porque às vezes se você souber explicar para o teu editor o que está rolando, não é questão nem de um confronto, é questão de não pôr o jornal numa fria. Exato, exato. Chamou ele lá, é responsabilidade solidária. Tem que ter responsabilidade solidária do acerto e do erro. São os jornalistas que erram. São vários caras, pelo menos uma meia dúzia, entendeu? Aí o Silver falou, olha, seu Miranda, para falar real para você é o seguinte, eu não botei fé no delegado, a delegacia, se eu não me engano, 51DP, era uma delegacia muito mal vista por toda a imprensa, e esse, inclusive, era outro motivo para não ter dado essa notícia, era super mal vista, tá? Ele falou pro chefe dele, falou, olha, cara, não botei fé na fala do delegado, não há provas, fui na escola, o dono da escola franqueou a escola para mim, eu vi tudo que tem lá, só achei filme do Pato Donald, não acho que aconteceu, inclusive entrevistei vários pais pegando as crianças lá na saída, porque então não tinha estourado a história ainda, os pais falavam bem da escola, e o Miranda virou para ele e falou, bom, então você escreve aí umas 10 linhas, deixa aí, nós vamos ver o que acontece. E não publicou. Inclusive, já que é para dar um pouco do... Eu não tenho nada contra... Como é que eles chamam hoje em dia? Dar o crush, não? Dar o spoiler? Spoiler. Eu odeio essas palavrinhas gringas, principalmente nesse período de verdadeira sideração aos Estados Unidos. Então, falou para ele, disse, não deu. No outro dia, cara, esse sujeito chega para trabalhar, a redação tá naquele zum. Zé Povinho é geral, né? Zé Povinho em qualquer lugar do planeta, né? Não deram a matéria, foderam o Silver, não sei o quê, e ele chega para o chefe, não, pode acompanhar o caso, não vamos publicar. O diário, nós vamos dar muito mais detalhes dessa história no livro, o Diário Popular passou vários dias sem publicar, cara. E aí, a ponto deles, e os leitores começaram a pressionar tanto, que nós vamos dar esse material inédito no livro também, o Diário Popular põe um texto respondendo uma carta do leitor, explicando por que ele não está publicando, o leitor reclamando, uma mulher de São Bernardo, é do caralho essa carta,
uma mulher reclamando, falando... Zibode, deixa eu só falar uma coisinha, Zibode, que é o seguinte, que essa história é sensacional, mas eu vou levantar aqui uma hipótese. Eu vou levantar uma hipótese e quero ver se você me acompanha nessa hipótese. A questão é que o Diário Popular, o Bom e Velho Dipo, né, como a gente chamava, o Bom e Velho Dipo, o Diário Popular era um jornal de polícia. Então, ele tinha repórteres de polícia. Esses caras que sabem apurar polícia, sabem apurar crime, sabe quando o malandro está mentindo, sabe quando o cara quando a polícia deu a prensa no sujeito, né, que deu a paulada e o cara confessou para parar de apanhar. O sujeito saca isso porque ele está acostumado com isso. Agora, quando você pega um repórter, que é um repórter de rádio, de uma rádio de elite, como era a Jovem Pan, né? Eu escutava a Jovem Pan no carro do meu pai quando eu ia para a escola, né? Desde a maison de la radio, os termômetros marcam, olha a hora, vambora, né? A gente ouvia isso na década de 70, né? Israel não era nascido ainda, a gente ouvia essas coisas na década de 70, então o Jovem Pan era uma rádio de elite, né? O cara sai de uma rádio de elite, ele vai para o principal jornal da América Latina, um dos maiores jornais do mundo, né, de televisão, com uma visibilidade brutal, entendeu? Cai uma historinha muito mal contada na orelha dele, entendeu? E aí vai de você ser malandro, né, de pensar, aí foi má fé, né, foi oportunismo, né, foi ingenuidade. Agora, você não bota, e é por isso que é importante o jornalismo bem feito, o cara se especializar no campo que ele faz, que você não engana jornalista calejado de polícia, o cara não engole. E ele tá certo de não engolir, porque, é isso aí, né? O cara não engole. Você pode ler aí pra gente, Israel, que eu tô meio velhinho aqui, o ceguinho aqui. Capítulo 9 do livro Escola Base. Repórter Valmir Salaro assume a culpa. Quem mais se habilita? Pois é. Agora, o jornalista especializado, ele não engole, entendeu? Você pega o sujeito, o jornalista econômico bom, não repetidor de chavão, né? Do livre mercado e tal. Mas se o sujeito chega, vai ouvir o que o Paulo Guedes fala, o cara não engole. Fala, vem cá, de onde é que o senhor tirou esses números que você está falando aqui? Né? Cadê o papel? Cadê a papeleta? Traz aí o Excel. Traz o Excel aí para a gente ver de onde é que você está tirando esses números. Como é que vai ser isso aí? Não é isso. Né? Então o cara pega a declaração da autoridade, óbvio, né? Ele tem o dever de reportar o que a autoridade está falando. Agora, ele vai checar essa informação, vai contrapor essa informação, vai contextualizar essa informação, e se o cara é bom e a informação está errada, entendeu? Ele vai contradizer essa informação. Fala, o ministro mentiu. Tá certo? O delegado está querendo se aproveitar. E aí é a cumplicidade, entendeu? No bom sentido, do repórter com o editor, que o editor também confia no repórter e vai falar, vem cá, meu filho, qual é o seu feeling dessa história? Perfeito, Vinícius. Perfeito. Não sei. Vamos embarcar nessa? Ele falou, de repente é furado. Você, sem saber, você está contando a história do que aconteceu na Rádio Trianon. O editor Fernando Vieira de Mello vira para o repórter, vou tentar achar o nome dele aqui também, o repórter também muito experimentado, que estava ali, e o repórter, o Fernando Vieira de Mello pergunta para ele, o que você sente? Qual que é teu faro dessa história? Ele diz, olha, acho que é melhor a gente não embarcar nessa. Tem muito isso. E agora, Vinícius, tem uma coisa, o repórter de polícia, apesar de eu nunca ter atuado na editoria de polícia, principalmente em São Paulo, o repórter de polícia é um cara que vira a cidade, irmão, um cara que vira as quebradas, é um dos repórteres mais experientes que tem numa redação, repórter de polícia.
entendeu? Ele está no submundo, ele está no Palácio do Governo, ele está em situações que mexem muito com a sua experiência de vida mesmo, de como ser humano e tal. Agora, cara, sabe qual que é o mais emblemático do jornalismo declaratório? Eu vou dar o nome dos outros meios de comunicação aqui. Tem um determinado dia que esse delegado já está muito pressionado e algum repórter pergunta para ele, se não me engano é até esse da Trianon que eu citei, Elvio Borelli, pergunta para ele, mas quais são as provas? E aí, velho, se até ali a imprensa não tinha tido nenhum elemento para desconfiar da história, ali tinha que ter parado. O delegado vira e fala, a prova é o inquérito. Meu irmão, o inquérito é aquilo que o próprio nome diz, o inquérito está inquirindo, o inquérito está perguntando, o inquérito está levantando provas que, no caso ali, nem existiam. Se o delegado, no final do inquérito, achar que aquilo ali tem sentido, ele vai oferecer a denúncia, mas o inquérito jamais será a prova. Agora, isso cai numa outra coisa, para nós, que aqui a imprensa profissional, que se diz profissional, que bate no peito, que é profissional, tinha obrigação de saber disso. Mas para nós, que damos aula, que estamos envolvidos com a formação do aluno, irmão, existe uma dificuldade grande pra cacete do repórter conhecer questões jurídicas, entendeu? Nós estamos numa necessidade absurda de dar aula de questões de direito. Você sabe que eu sou mordaz com essas coisas, então eu já tive em milhões de universidades fazendo reunião, nós temos que falar dos temas contemporâneos do jornalismo, nós temos que falar para eles fazerem podcast, nós temos que papapá, porque o jornalismo de dados, e pá, e não sei o quê, e porra, não tem um curso de jornalismo no Brasil, da ECA ao Mackenzie, da Casper, as públicas, as estaduais e as federais, não tem um curso de jornalismo que dê um conteúdo jurídico, que é a coisa com a qual o repórter mais lida em todas as editorias. Isso é uma imbecilidade gritante dos cursos de jornalismo do Brasil, porque qualquer pessoa que tenha a mínima noção jurídica, e eu não tenho, mas qualquer pessoa que tenha a mínima noção jurídica, se tivesse sendo enganado pelo delegado até aquele momento, quando o cara fala que o inquérito é a prova, parava ali. Então, os caras querem fazer um currículo por ano. Eu já dei aula em curso de jornalismo que tem 3 currículos concomitantes, porque mudou um, porque mudou outro, e não existe a capacidade de entender, e por isso que fica, inclusive, supervalorizando o jornalismo investigativo. Todo jornalismo é investigativo. Acontece que tem gente que tem menos capacidade de investigar. E aí, você precisa dar essas ferramentas jurídicas, irmão. Tem que ter um semestre. E não é essa miguelagem que nem aula de filosofia, que é um semestre. Ou o curso quer mostrar que vai ensinar inglês pro cara, ele dá um semestre de inglês. Um semestre de direito não serve para nada. Para nada num curso de jornalismo. Para nada. É melhor não dar. Você tem que... Eu daria... são 8 semestres, daria 8 semestres de aspectos do direito que são fundamentais. Direito civil, direito trabalhista, treta de processo, código de processo civil, como é que o processo existe. Eu te dou um processo na mão, você não sabe ler o processo, aí você tem que ficar com a declaração do delegado mesmo, você não sabe fazer uma leitura própria de um processo. Eu não sei. Cara, eu tenho um processo movendo contra essa nossa querida ex-universidade, o diabo que a carregue. Qualquer linha que o juiz decide, eu tenho que perguntar para o meu irmão, que é advogado. Eu sou pós-doutor. Eu não entendo o que eles estão falando. Entendeu? Então, nós que queremos pensar o ensino de jornalismo, que queremos que esse tipo de crime da imprensa não aconteça lá na frente, não é passando pano para quem erra, mas nós precisamos também formar esses caras direito, pô. Esses caras não sabem nada de direito, Vinícius. A gente aprende no dia a dia, apanhando. Sabe o que é? Diferença de roubo e furto? Eu aprendi um dia com um delegado, me ironizou. Porra, você não sabe a diferença de roubo e furto? Então tem isso também, né, cara? O caso Escola Base e outros erros da imprensa são erros que às vezes acontecem por falta de conhecimento jurídico. Aqui eu não estou querendo defender a imprensa, mas eu estou só querendo fazer uma radiografia da situação real. Cara, a gente erra muito por não conhecer leis. A gente, inclusive, Vinícius, quando vai conversar com o nosso editor, para passar para ele uma informação decente, para não colocar ele numa roubada, a gente também tinha que saber mais de direito, cara. A gente entrevista pessoas, políticos, falando milhões de besteiras pra gente, que a gente não tem como filtrar ali, entendeu? Não tem... O mundo é todo jurídico, irmão. O mundo é muito mais jurídico do que de jornalismo de dados.
certo? Que é para vocês não deixarem eu passar mais nenhum concurso na vida. Não é de jornalismo de dados. O mundo é um mundo de leis. Esses sujeitos fazem leis e a gente não entende as leis. Nós precisamos trazer essa realidade para dentro do curso de jornalismo. Haverá menos crimes de imprensa se isso acontecer, certo? Agora, vamos lá. Deixa eu só citar... Vou só te acrescentar mais uma coisa, que eu passei aqui também quase que batido, mas é especialização mesmo, né? Em outros países, o curso de jornalismo é um curso de pós-graduação, né? Então, você se forma advogado e aí você é bacharel em direito e aí você faz 2 anos para se tornar jornalista, né? Ou você faz economia e você faz 2 anos para... Ou você faz outro, né, faz filosofia, ou faz literatura, faz letras e tal, e faz mais 2 anos para virar jornalista de cultura, por exemplo, né? Uma coisa que o Luiz Nassif vive batendo aí, né, é do jornalismo econômico no Brasil. O jornalismo econômico no Brasil é uma bosta, cara. É uma bosta, porque os caras não têm a menor noção de como é que funciona e fica repetindo: o mercado está nervoso, o mercado quer isso, o mercado acha aquilo, entendeu? Hoje subiu 0,75% da Selic e os caras falam que vai segurar a inflação. Cara, entendeu? Eu que não sou economista, né, que tenho uma noção muito pequena de economia, não vai, porque isso não é uma inflação é básico, não é uma inflação de demanda. Entendeu? As pessoas não têm dinheiro para comprar. É uma inflação pelo dólar, pelo câmbio. E subir o juro não vai mexer no câmbio. Entendeu? Não vai mexer no preço da gasolina, que está subindo os preços da gasolina, que tá indexado no câmbio. Está indexado no preço do barril, sabe? Agora, que a OPEP vende. Fazer uma crítica como a do Nassif. Agora, nós somos responsáveis por isso também, entendeu? Nós estamos nesse bolo. Nós estamos nesse bolo. Porra, cara, eu tenho uma puta dificuldade. A culpa é uma culpa. Se bem que a gente conheceu até agora, deixa eu até falar aqui, nós tivemos chefes incríveis. A Márcia, por exemplo, que foi nossa chefe na FMU, é uma chefe incrível. Eu tô aqui falando mal, mas ela é uma chefe incrível. Ela é uma pessoa que, por exemplo, deu chance para um cara como eu dar aula. Agora, presta atenção, ou bicho, eu. Não, nós. O meu primeiro trabalho, eu sou jornalista. Meu primeiro trabalho como professor foi via Márcia. Foi a Márcia que me botou aí. A Márcia me chamou para trabalhar e eu fui encontrar ela de bicicleta. Eu moro perto da USP aqui, ela estava na Rádio USP, ela falou, queria tanto falar com você rápido, então eu falei, olha, rápido se eu for de bicicleta. Eu cheguei lá de bermuda e tênis para falar com ela e era de tarde e eu comecei a dar aula à noite. Mas, então, ó, só para não perder a linha do que a gente estava falando, nós fizemos a crítica à escola base, nós lembramos de alguns outros equívocos grandes, nós reiteramos o fato de que a formação é importante. Você deu o exemplo da economia, eu concordo. Muitos dos crimes da imprensa são veleidades, vaidades, má-fé, mas também entre as tipificações tem a má formação, né? Estão até hoje aí ficando milionário falando de jornalismo literário, nunca leram meia dúzia de livros de literatura na vida, nunca leram 3 livros de teoria da literatura e falam de jornalismo literário. Mas, para a gente continuar a nossa lista, para deixar aqui marcado os veículos de comunicação, se você quiser saber a história completa, compre o nosso livro daqui a pouco. Diário Popular com essa história incrível que eu contei aqui, ela tem bem mais detalhes, nós vamos trazer documentos originais, tem um monte de coisa legal. A Rádio Jovem Pan, que fez um trabalho de cobrança de laudos muito sério, e aí talvez vocês estejam se perguntando por que será que determinados meios de comunicação, tipo a Jovem Pan, que hoje certamente daria essa notícia, por que ela não deu na época? Sabe qual que é a nossa tese? Você tinha jornalistas experientes, Vinícius, é totalmente a favor da sua tese. Você tinha jornalistas experientes na redação, que mesmo em jornais popularescos e em rádios popularescas, viram que ali era barca furada, entendeu? Eu entrevistei um criminoso de mais de 80 anos e perguntei para ele, o que você aprendeu na vida do crime? Ele falou, aprendi a respeitar. Eu falei, o que é respeitar? Respeitar é quando você percebe que uma fita é torta, vai dar errado e você não vai. Então, esses grandes... Então, ó, a Rádio Jovem Pan não deu, a Rádio Trianon não deu, de jornais impressos, o caso emblemático é o Diário Popular. Das rádios, a Rádio Jovem Pan,
que, além de não ter dado, fez uma cobrança muito séria em cima dos laudos e entrevistou vários médicos, que quando então surgiu o laudo, porque aí cobrou o laudo, aí surgiu o laudo, aí eles questionaram o laudo, tá? O laudo não era a prova final. A Rádio Trianon, que era uma rádio que tinha acabado de ser inaugurada naquela época, quem comandava lá o Fernando Vieira de Mello, um grande jornalista com história muito relevante na rádio, nenhuma palavra a respeito, nenhuma palavra, e a rádio tinha acabado de ser inaugurada, portanto, poderia ter caído na tentação de chamar a atenção com uma notícia como essa. A rádio CBN não deu, a rádio CBN, ela também era recente, como o selo CBN, não deu, não embarcou na história. Muitas dessas rádios tiveram que fazer editoriais se justificando, porque foi avassalador. A geração de internet hoje, que conhece a dispersão da informação, talvez não entenda a concentração do BO naquele momento. Você tem meia dúzia de meios de comunicação relevantes, cara, tá tudo neles. Se um não falar, é estranhíssimo. E aí tem a Rádio USP, que também não deu. A Rádio USP, ela inclusive fez uma coisa muito interessante. A Rádio USP conseguiu entrevistar os donos da escola, o casal oriental, antes de todo mundo. Foi a primeira rádio que, além de não embarcar na história, deu uma entrevista com a versão dos acusados. Existe, e aí, com todo respeito ao livro do Alex, existe uma versão reproduzida pelo livro dele, de que teria sido a Bandeirantes, a Cultura e o Estadão, num pool de meios de comunicação, que tinham dado a primeira entrevista com a versão dos donos. Não é. Quem deu a primeira entrevista com a versão dos donos foi a Rádio USP, tá? E aí o livro vai contar essas histórias, vai mostrar e vai detalhar o que nós entrevistamos os repórteres envolvidos, entrevistamos os editores envolvidos, e o que levou eles a evitar esse crime de imprensa. Por que eles não cometeram esse crime de imprensa? Quais foram os papos dentro da redação, quais foram as decisões editoriais ali dentro, o que se conversou. Nós temos veículos de comunicação que nós entrevistamos todas as pessoas que estavam envolvidas na pauta, até o estagiário. Nós temos, por exemplo, a história da Rádio Jovem Pan. A história começou com o estagiário, que era a Rádio Escuta na madrugada. Ele mora na Itália, esse cara. Hoje ele conta da frustração dele de achar que ia dar o primeiro grande furo da vida dele, e o chefe olhou para ele, fez 3, 4 perguntas de apuração, destruiu na hora. E ele conta que foi para casa muito triste. Então, nós vamos mostrar um pouco desse lado também, né? Que é outra coisa, né? Uma coisa é o repórter experiente, que foi no local e sentiu o cheiro acho que tá meio passado esse peixe, né? Ele tá com o olhinho meio apagado aqui, meio fosco. Eu levantei a guelrazinha dele, não tá ali vermelhinha, né? O repórter que tá lá. Outra pergunta aí para você, Zibardi. Era repórter que tá levantando a guelrazinha. Agora, o editor que questiona o seu repórter e fala para ele: querido, você checou essa informação? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? Né? É fundamental. Mas tem a pergunta da Manu para a gente. Eu só queria lembrar de um livro do Rogério Cristofoletti, que é um cara, se eu não me engano, da Federal de Santa Catarina. Ele escreve, é um pesquisador sobre ética. Tem um livro dele sobre ética no jornalismo, muito citado, que ele diz o seguinte, que a qualidade técnica do trabalho jornalístico faz parte da ética jornalística. Dito de outra forma, uma das maneiras de ser ético desempenhando a sua profissão é desempenhá-la tecnicamente bem. E desempenhá-la tecnicamente bem significa saber entubar, saber que cloroquina não serve e tal. Eu acho, sim, que as redes sociais facilitam. Redes sociais, para mim, Manu, é tipo Gremlin, um filme que tinha na nossa infância / juventude. Você jogava água naquilo, crescia vários outros monstros na mesma hora. É uma desgraça, uma desgraça. Eu considero a berlinda do ser humano em muitos aspectos. E eu acho que o excesso de informação, eu não sei se leva o jornalista ao erro, mas ele necessariamente, de novo, requer um jornalista mais bem informado. Por exemplo, cara, precisa saber um pouco de Excel. Só para dar um outro exemplo aqui, relativo ao excesso de informação. Então, eu até ironizei o lance do jornalismo de dados, mas eu acho que o jornalista hoje, cara, ele está no centro de uma das atividades mais complexas da sociedade humana, que é porque, vamos lá, antes, na era Gutenberg, basicamente nós que somos envolvidos nisso aí, tio.
tá? Não tem, lá na favela de onde eu vim, ninguém lê a Folha, ninguém tá sabendo desse mundinho dos 6 aí, ninguém sabe dessa porra. Com a internet, com a revolução da internet e das redes sociais, ela revoluciona o mundo, só que aí ela tem impactos em várias atividades humanas. E uma das atividades humanas nas quais ela mais empaquita, talvez aquela mais empaquite, cacete, é a atividade de comunicação. Você entendeu? Claro, Nós temos uma bomba. é aqui que está o BO. Então, por exemplo, tem um impacto na medicina? Tem. Tem uns médicos hoje que dão umas consultas por internet, eles são resistentes a isso pra cacete e tal. Você vai lá no médico, fala pra ele que lê uns negócios na internet, ele fica puto. Agora, na nossa área, velho, é avassalador. Então, quando eu falo com essa ênfase aqui, neurótica da minha parte, em relação ao que são os cursos de jornalismo, vocês conhecem minha postura. Que eu estou falando para os caras toda hora, enchendo o saco, dizendo para eles, gente, nós precisamos repensar a formação, ela é super importante, nós agora estamos no centro do mundo. E aí tem meia dúzia de otários que tem milhões de seguidores no YouTube. Sabe o que isso me faz pensar? Isso daí prova o quanto nós somos incompetentes, malandro. Porque essa é a nossa seara. Essa é a nossa área. Eu não tô nem aí que tenha vários caras fazendo internet, ficando famoso, sendo chamado de jornalista, uns malucos que defendem o genocida, uns malucos que falam merda na internet. Eu não tô nem aí. Eu até bato palma para que eles existam, porque isso expõe o bando de professor que não faz porra nenhuma na faculdade, que não ensina aluno nenhum, que fala um monte de bobagem, que não está interessado com o dever cívico da nossa profissão. Nós não estamos lá para formar um mero profissional. A nossa profissão hoje está no centro da sociedade. O uso das ferramentas de comunicação elegem presidentes, cacete. É isso que nós temos que entender. Essa é uma importância potencializada demais da nossa profissão. Eu sei que deve ter caras de outras profissões que escutam isso e deve achar que é a dele que deve estar mexendo. Mas as ferramentas, meu irmão, que estão mudando o mundo são ferramentas de comunicação. Saiu da nossa mão. Isso é um desespero brutal. Isso é um desespero brutal. Absolutamente todo mundo diz que esta é a era da informação. Pois é. E eu concordo, essa é a era da informação. Agora, quem é que lida com a informação? Quem é que seleciona a informação? Quem é que joga fora o que é ruído, separa ruído de informação, né? Quem põe ordem no caos para as pessoas entenderem o que está acontecendo. É isso que a gente faz. Pois é, a gente exatamente. sempre fez isso. Né? Porque fatos estão acontecendo o tempo todo, em todo lugar. Que fato é importante para a gente dizer para as pessoas, olha, está acontecendo isso. E você precisa saber que isso está acontecendo, porque senão você vai morrer. Pois é. Na pandemia, por exemplo, a gente é absolutamente indispensável, fundamental, para saber, olha, bicho, se não fechar o comércio, aí vai ser uma desgraceira. A informação correta. O cara não hoje tão desafiado para dar uma informação correta como hoje em dia, cara. Entendeu? Eu estava discutindo muito no trabalho que eu tive, que foi, evidentemente, mais uma decepção total, como editor da CNN. Eu queria saber se Covid-19 é maiúsculo ou minúsculo. Aí, de repente, tem um otário lá que acha que não, você está querendo ser preciosista, você é virginiano. Não. O grau de seriedade com essa profissão envolve até isso. E, para falar real mesmo, não é Covid, é SARS-CoV-2. Agora, então, assim, a nossa profissão hoje está no centro, gente. Claro, né, reitero, qualquer profissional ia falar que a tua profissão hoje está no centro. Mas não precisa debater muito, eu acho que não precisa de muito argumento para entender que as ferramentas hoje que conectam, que transformam o mundo para bem ou para mal, são ferramentas de comunicação. O monstro escapou. A meia dúzia de playboy que fazia faculdade de jornalismo, esse bando de otários que viam fazer o jornalismo brasileiro e sempre fizeram, hoje tem 1 milhão, bilhões de pessoas que fazem isso, que podem entrar lá no YouTube e falar coisas que, apesar de poderem ser, inclusive, criminosas, já que o tema é esse, elas têm um alcance maior que o nosso. E nós vamos fazer o quê? Nós temos que pensar a formação daquilo que a gente faz. Nunca foi tão importante. É uma honra imensa, eu acho que vocês também se sentem assim, saber que nós não somos só profissionais da imprensa, mas que nós pusemos o pezinho, interferimos, pusemos nosso dedo na formação do jornalista. Eu tenho muito orgulho disso. E eu não achava que... E uma responsabilidade muito grande. A gente tem que ter noção dessa responsabilidade. Imensa, cara. Tem que ter noção dessa responsabilidade, entendeu? Imensa. Por isso entender que está passando um monte de crime na TV.
Tem horas que nós estamos cometendo uma série de crimes, eu concordo com vocês, uma série de crimes. Mas voltando a fazer propaganda do nosso livro, leia o nosso livro, que ali está o anticrime, ali está o anti-PCC. Quando é que vai sair? Quando é que sai o livro? Então, olha só, nós queremos fazê-lo até o meio do ano. A pandemia também interferiu um pouco nesse processo, porque, por exemplo, se a Cremilda souber que eu fiz várias entrevistas para esse livro por WhatsApp, ela vai me matar. A gente tem dificuldade de encontrar pessoas. Tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte: esses profissionais de imprensa no período da escola base já eram profissionais tarimbados, hoje eles são senhores. Nós entrevistamos um jornalista da Band, que eu também esqueci o nome agora, mas vou lembrar em breve, ele está com 90 anos. Então, a gente teve dificuldade, Salomão Esper, nós tivemos dificuldade para... dificuldade não, nós nem forçamos a barra, na verdade, de vários desses profissionais, porque é claro que uma entrevista presencial é muito mais entrevista. Então, a gente começou a ter algumas dificuldades. Nós queríamos lançar o ano passado, o livro vai estar pronto até o meio do ano. Posso dar só mais um detalhe do livro. Além dessas rádios de São Paulo, quero voltar na formação no crime da imprensa. Forma mal, muitos dos crimes são cometidos por esses profissionais mal formados. Profissionais de medicina mal formados também erram, profissionais de direito, de engenharia derruba ponte, jornalista também erra. Então, nós achamos que essa interpretação do caso Escola Base, ela é tão errada quanto a própria cobertura do caso Escola Base. O que eu quero dizer com isso? Todo professor deslumbrado que vai dar aula de jornalismo, que quer parecer inteligente para os seus alunos, mas que, na verdade, vai lá procurar namorada, ele adora chegar na frente da sala e falar: vocês conhecem o caso Escola Base? Foi a maior cagada da imprensa brasileira. Toda a imprensa publicou o caso Escola Base. Isso me irrita num grau tão profundo, porque eu sei que tem gente séria na imprensa e na academia, e não foi toda a imprensa que deu o caso Escola Base. Se a gente quer formar bem os alunos, a gente tem que informar eles direito. Então, essa interpretação. Principalmente porque está na faculdade, né? Israel, esse tema chama atenção pra caramba. Se você quiser contar a mentira, se você quiser dar uma aula tão distorcida quanto a cobertura do caso Escola Base, você vai lá e fala para os alunos que o caso Escola Base foi publicado pela imprensa brasileira inteira. E não foi. E, inclusive, veículos muito relevantes não publicaram. Então, você precisa, inclusive, dizer, até do ponto de vista de uma esperança, você precisa dizer para os alunos que não foi todo mundo que foi otário, que foi cuzão, que quis aparecer na frente da câmera, que quis mostrar para a Globo que ele era um puta repórter de polícia, entendeu? Então, o que nós fizemos diante dessa constatação de que a interpretação teórica do caso Escola Base, olha só, Vinícius, a interpretação teórica é tão distorcida quanto a própria cobertura. Por quê? Porque a cobertura destruiu a vida de várias pessoas. E a interpretação teórica diz que todo mundo fez o erro. Não foi todo mundo que fez o crime. Como que nós vamos mostrar isso no livro? Outro spoiler. Como que nós vamos mostrar isso no livro, além de contar a história dos meios de comunicação de São Paulo que não cometeram o crime? Nós estamos indo para a imprensa do Brasil inteiro, e isso também deu uma atrasadinha no livro, Vinícius, ainda respondendo a tua pergunta quando sai. Porque quando nós conseguimos levantar a história da imprensa de São Paulo, das rádios, das TVs e dos impressos, eu falei para o Emílio, Emílio, eu acho que tem o seguinte, cara, que eu acho que esse livro vai ser lido por professores, eu espero, por alunos de jornalismo, que é o público que já leu o primeiro. Era importante que a gente não ficasse com essa viagem imbecil, paulistocêntrica nossa, que ensina para todas as crianças do Brasil que na década de 20 só houve o modernismo, sabe essa viagem? Modernismo é do caralho, só que não foi só o modernismo. Então, para a gente não incorrer nesse paulistocentrismo de novo, para fazer um livrinho só de São Paulo, da imprensa de São Paulo, né, que é uma cidade que tem um bosteiro no meio da cidade e se acha desenvolvida, vamos olhar para outros lugares do Brasil. Como é que nós estamos fazendo isso? Isso atrasou um pouquinho o livro, mas vale contar, porque é o primeiro capítulo do livro. No meio do ano vocês vão ler com detalhes. Tem muito mais detalhes do que eu estou falando aqui. Nós fomos para os meios de comunicação dominantes das capitais brasileiras, fizemos um e-mail padrão, mandamos para todos os editores, Piauí, Teresina, Mato Grosso, Tocantins, inclusive, que foi um estado fundado nos anos 90, Distrito Federal, Rio de Janeiro, e pegamos cidades também do interior de São Paulo de diversos tamanhos, para mostrar que é uma discussão também muito voltada para a imprensa de São Paulo, que talvez, quando a gente estiver dando aula no Mato Grosso, a gente tenha que saber fazer a adaptação dessa história para o aluno do Mato Grosso, porque, de repente, isso só rolou aqui. Então, vai ter
como que a imprensa de Assis, no interior de São Paulo, deu essa história, uma cidade de 100 mil habitantes. Depois, como que a imprensa de Bauru deu essa história. Por que Bauru? Bauru é uma cidade de 800 mil habitantes e é a mais importante cidade de comunicação do interior de São Paulo. A mais importante, com faculdades públicas de jornalismo, a primeira retransmissora da Globo no Brasil foi em Bauru, então nós vamos dar Bauru. E depois nós vamos dar Campinas. Por que Campinas? Porque Campinas está perto de São Paulo, é uma cidade maior que Bauru, e Campinas foi a cidade que implantou o primeiro ombudsman na imprensa brasileira, no Jornal do Quércia. E me esqueci o nome agora também. E o Jornal do Quércia é boa. Que depois foi dono do Dipo, né? O Dipo também comprou o Dipo. E fechou, esse jornal não existe mais. Esse jornal não existe mais. Então nós vamos mudar um pouco do estado de São Paulo. Nós vamos mudar um pouco do estado de São Paulo para mostrar que já no interior essa notícia não chegou tão forte, ok? Os jornais do interior não repercutiram o caso Escola Base, foi um caso muito mais voltado para a televisão de São Paulo. E nós vamos para outras capitais e temos entrevistas e depoimentos sensacionais, assim como os depoimentos da imprensa de São Paulo, outros depoimentos sensacionais de jornalistas que a gente deve admirar, porque o jornalismo brasileiro é um jornalismo que fica pagando sapo para o jornalismo de São Paulo e para o jornalismo do Rio de Janeiro, como se só em São Paulo e no Rio de Janeiro se fizesse jornalismo decente. Existe grande jornalismo feito no Brasil inteiro, né? Então, a gente vai mostrar grandes histórias também de outros lugares para também mostrar um pouco isso, que o caso Escola Base é rumoroso, é conhecido, mas ele é uma coisa muito eixo Rio-São Paulo, muito Sul Maravilha também, sabe? Nós temos, eu tenho uma entrevista, por exemplo, com o editor de jornal de Assis, que é uma cidadinha de 100 mil habitantes, bicho, que o cara disse, ele tem um jornal desde os anos 60, ele dá risada, ele fala que veio pela Agência Estado, e que ele conversava com a editora dele e falava, por que a gente está gastando dinheiro assinando essa agência de notícias? Por que você me convenceu a assinar uma agência de notícias? Se os caras estão dando essa notícia absurda e não deram, tá? Então é isso, cara. Eu acho que, fechando, um pouco é isso aí. Tem os crimes, sim. Eles aconteceram antes e depois da Escola Base. A Escola Base, infelizmente, não ensinou. Quem fazia coisa bem feita continuou fazendo, muita gente continua errando. Teve quem não fez. Acho que quando se comete um crime na imprensa, são vários jornalistas responsáveis, que é uma cadeia de comando, e acho que na nossa posição, como educadores, é importante acreditar e mostrar para os alunos que existem os crimes, mas que também existem os jornalistas que não o cometeram e que não foram despedidos por isso, não queimaram suas carreiras por isso. Hoje em dia, eles dormem bem felizes sabendo que eles não publicaram o caso Escola Base. E agora, juro que eu vou concluir. Você não sabe o quanto eles ficaram agradecidos por nós procurarmos e entrevistarmos e contarmos para eles que nós vamos fazer um livro sobre o caso não publicado. Porque, eu estou puxando um pouco a sardinha para o nosso livro, mas, cara, mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. História, entendeu? Quem não publicou, por que não publicou? Eles ficaram felizes. Vinícius, nós entrevistamos o Elvio Borelli, eu quero citar o nome dele aqui em nome de todos os grandes jornalistas que a gente entrevistou. O seu Elvio Borelli, com quase 70 anos de idade, foi encontrar a gente no centro de São Paulo com máscara, cara. E nós fizemos uma entrevista com ele a 2 metros de distância. Você precisava de ver a emoção. De repente você entra lá no meu Lattes, acha que eu sei alguma coisa, eu não manjo nada, eu sou uma criança, eu devia servir café para esses caras, entendeu? Eles ficaram muito agradecidos da gente ter lembrado, porque, cara, isso no fundo é uma homenagem ao jornalismo, num momento em que a imprensa é tão mal falada, eu acho que a gente tem que mostrar que já não é de hoje, que tem os caras que, eles estão fazendo certo, eles estão prestando atenção, olha aqui. É importante, é uma carta de amor ao jornalismo, o jornalismo é uma profissão importante, a gente ama. Esse negócio de é viciado nessa cachaça também é fato. Mas, poxa, um jornalismo bem feito, tá certo? Dá um tesão de você ler uma matéria bem apurada, que constrói bem os personagens, né, que respeita as histórias das pessoas, né, que tem um fundo humano. Isso é tão importante, né? E a gente está fechando mesmo, está estourando aqui o nosso tempo, né, já estourou, aliás, mas era muito importante falar desses jornalistas velhos, sabe? Porque um dos motivos grandes que a gente teve
por exemplo, desse debacle horroroso, dessa coisa que aconteceu com o jornalismo, que se tornou o jornalismo hegemônico brasileiro, ele é irrelevante, né? Ele é irrelevante. Um dos grandes culpados disso é o enxugamento das redações, que você dispensa os grandes jornalistas, você dispensa a memória do veículo, você dispensa a experiência, né, de quem está ali há muito tempo, para botar 3 estagiários no lugar. Entendeu? Pô, o moleque produz um monte, pega lá na Wikipédia a informação, não sei o quê, ou ouviu falar outra coisa, já mete junto, bota lá, se tiver errado, tira do ar, porque é tudo internet mesmo, e fim de papo, entendeu? Não tem responsabilidade com aquelas coisas. Esses caras têm que ser, a gente tem que ter estagiário, a gente tem que empregar o jovem, o menino que saiu da faculdade, a menina que saiu da faculdade. Agora, esses caras precisam aprender com quem sabe fazer. Tá certo? Se não tiver que lá são coisas a diferentes. experiência para segurar. Porque uma coisa também, a gente tem uma limitação de você ensinar o menino na faculdade. Tá certo? Você é professor também, como eu, você sabe, você está dando aula para meia dúzia, o resto está boiando. Né? E você não vai cortar esses caras todos ali, entendeu? Né? E reprovar todo mundo. O moleque tirou 5, passou de ano. Fim de papo. Né? E ele vai e joga na imprensa. Então, assim, a gente tem limitação na formação deles. É fundamental que o profissional experiente ajude nessa informação. Que o estágio, que o primeiro emprego, que o FOCA, entendeu? Tem alguém, né, com experiência, com cabedal, com conhecimento, que acompanhe e fala assim, menino, vem cá, se apurou esse troço direito? Cadê o laudo? Você está me dando só a versão do cara? Não. Volta lá e faz de novo. Volta lá e faz de novo. Então, eu sempre presto uma grande homenagem aqui ao Rogério Furtado, né, que foi meu grande professor na Globo Rural, né, uma coisa que eu conto sempre nas aulas do disciplina de reportagem. O Rogério Furtado nunca foi professor de jornalismo, o Rogério Furtado, ele é só jornalista, o que não é pouca coisa, tá certo? Tem um texto primoroso, né? E eu era bancário, chutei o banco e fui virar jornalista. Daí ele namorava com uma amiga minha, tal. A mulher falou: arruma aí um bico aqui pro meu amiguinho, tal, parará. Eu falei: ele escreve bem? Não, ele é poeta. Não, manda aqui que a gente vê o que ele faz. Aí ele me deu uma pauta, fui fazer a pauta, né? E no interior de São Paulo, então não dava para fazer de novo, voltar e perguntar, entendeu? Né? Peguei as informações básicas, levei de volta, escrevi na lauda, na máquina, né? Aquela papel jornal, aquela coisa horrorosa, e tal, que você não pode apagar, não é computador, não era nada disso. E o sujeito me fez reescrever a pauta 7 vezes, a matéria 7 vezes, né? Na 7ª versão que eu dei para ele da matéria, o cara falou, não, agora tá bom. Aí ele reescreveu e publicou. Com o meu nome. Reescreveu e publicou com o meu nome. Mas por quê? Porque aí o cara vai falar, não é assim, menino. Você faz assim, faz assado, faz assim, papapá. Isso é um editor, tá certo? E aí, assim, o que eu aprendi com esse cara, não tem tamanho. Né? Não sei se o Rogerinho tá ouvindo aí, se vai ouvir, senão eu vou usar para ele, que é meu amigo até hoje. Salve, Rogério! Você citou uma escola aí que vale por 10 USPs, que é a Globo Rural, onde está o mestre Zé Hamilton Ribeiro, o monstro. Então, mas não, essa era a revista, não era a TV. O Zé Hamilton está só na TV. Né? O Zé Hamilton está só na TV. Mas a revista Globo Rural era sensacional, né? Os repórteres, lá, os fotógrafos, entendeu? Maricás, coisa sensacional. Sensacional. E agora, está muito interessante você acompanhar a Globo Rural, não sei se você acompanha o Twitter da Globo Rural, é sensacional, porque os caras ficam tirando uns baratos, fazem uns trocadilhos com a política nacional, que tá genial. Genial. Cara, e o trabalho de TV deles é sensacional. O Globo Rural, é engraçado isso que você falou, Vinícius, porque eu não sabia que você tinha começado lá.
E quando as pessoas perguntam assim, quais publicações você acha muito foda, tal? Lógico que realidade, não sei o quê, mas a Globo Rural, para mim, cara, o trabalho da Globo Rural é uma coisa incrível. Olha que coisa interessante da TV do Globo Rural. Crianças assistem. Eu conheço várias pessoas hoje que são adultas que falavam que acordava domingo de manhã para assistir na TV. Criança, que não tem nada a ver, que em tese não teria nada a ver com aquilo, tá? Agora, também para fechar, tem que reverenciar, sim, os grandes jornalistas que estão há anos tarimbando nas redações. Eu acho uma sacanagem esse negócio da gente eleger 3 ou 4 jornalistas de São Paulo como se fossem os grandes jornalistas do país. A sorte que qualquer um de nós aqui vai ter não é fazer uma boa faculdade, é ter um editor que edite seu texto quando você cair lá dentro. Essa é a escola. E são eminências pardas, gente, são eminências pardas. Eu tive mais uma vez a oportunidade de encontrar essas eminências pardas, monstros do jornalismo, pessoas com décadas de profissão, que não são as vedetes, não são as xuxas do jornalismo, mas são os caras que, inclusive, ensinaram essas xuxas a escrever essa meia dúzia de bobagem que eles sabem aí. Com certeza. Queridos, a gente explodiu o tempo, né? Daqui a pouco o Ponciano está me batendo aí, que vai entrar o Pimenta no Vatapá, aqui nesse mesmo canal. A gente não pode, a gente tem que sair antes do Pimenta entrar. Né? O Pimenta no Vatapá, programa de cultura aqui do Arazipagus. Então eu vou agradecer rapidamente a presença aqui do Marcos Ibode. Grande prazer falar contigo. Saudade de ti, vontade de dar um abraço, tomar uma cerveja. Entendeu? A gente, infelizmente, conviveu pouco lá na FMU por causa de horário, de outras coisas e tal. Mas é uma pessoa que eu sempre tive em alta conta, né? Que o Israel te trouxe para cá. Vamos te botar. Estou sabendo que você está fazendo um pós-doc aí na USP com a Medina, né? Com a Cremilda, que é realmente uma cabeça, uma coisa fundamental. Talvez a gente volte a conversar sobre isso. Vamos botar você aqui no projeto de extensão, né? Obrigadão, Israel, que foi o cara que deu força aqui para a gente estar fazendo esse programa legal, né? Obrigado, Arazipagus, obrigado, Jornalistas Livres, brigadão também para o programa de pós-graduação em comunicação da UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam, a Jane aqui, queridíssima, ex-aluna também. Não, os ex-alunos vêm aqui, viraram amigos nossos, como o Marcos disse, não temos ex-alunos, temos bons amigos, que colegas. Me deu muito apoio hoje aí, mandando as perguntas. Super Manu. O Israel Super Manu, né? Responsável pelo mais importante projeto editorial de livro-reportagem do Brasil. Se isso aqui não fosse um fim de mundo, a gente já teria reconhecido isso antes, mas pode ficar tranquilo que a gente mete uns artigos aí. Qualquer hora dessa a gente... Vamos fazer. Esse programa vai estourar. Uma grande honra ter participado dessa live com vocês hoje, porque vocês são minhas referências. Vocês são os caras das antigas que me ensinam o que é o jornalismo, que me inspiram. Gostei muito. Incrível, que honra. Muito obrigado. Israel já veio jantar em casa. Eu tenho o Israel como um amigo mesmo, a Manu. Respeito profundamente, profundamente. Também, os caras fizeram uns trabalhos bonitos, né? A gente acompanhou lá da vala de Perus, né? Dos camponeses, tal, essa coisa. É um casal realmente sensacional, né? Que eu tenho muito prazer, muito orgulho, muita honra de ser amigo desse povo, tá? Assim como eu tenho de ser seu amigo também, Zibode. E tamo junto aí, companheiro. Tamo junto aí, tá? Grande abraço. Vacina. Se cuida, pessoal, vacina já, entendeu? Se cuidem, fiquem em casa, né? Ouçam o velho Lula também, entendeu? Não ouçam o imbecil que está nos governando, entendeu? Nada que ele diga, usem máscara, lavem as mãos, álcool em gel, se puder, fique em casa, não aglomera, tá certo? E não compartilhe copos baseados em outras coisas. Se cuidem aí, galera. Fica de boa. E até daqui a 15 dias com Comunicação e Poder aqui no Arazipagus. Valeu, galera! Valeu, muito obrigado. Comprem o livro quando sair. Compre o livro. Visite a Casa Flutuante. Curte a gente. Tchau. Ué, cadê o Ziborde?